Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer o assunto da nossa aula de hoje. Temos a aula de número 5, o objeto de conhecimento efeitos de sentidos e o detalhamento figuras de linguagem. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula. Muito bem, turma. Hoje nós vamos estudar sobre as figuras de pensamento, né? E fazendo a pergunta, vocês já ouviram falar das figuras de pensamento? Pois é, então a nossa aula hoje vai tratar desse assunto, né? As figuras de pensamento são termos e expressões, né, que elas estão no sentido figurado, né, e elas estão ligadas também ao pensamento, à ideia. E essas figuras elas estão presentes nos poemas, né, ditados populares, então, sempre com esse sentido figurado. Então, como vocês estão observando essa imagem, justamente a partir dessa imagem é que o poeta, né, criou um poema justamente para fazer uma crítica, né, a respeito do encontro, né, do choque cultural que houve, né, com a descoberta do Brasil. Então, desse lado, vocês estão vendo aqui os portugueses, né? Eles chegaram na costa do Brasil, a chamada Vera Cruz, como eles denominaram, né, as terras do Brasil. E desse outro, vocês vão observar os índios, né, os quais estavam aqui, né, desde sempre. Então, a partir desse choque cultural que a gente pode observar, os portugueses, eles estão o quê? Vestidos, não é? E os índios estavam seminus, não é? Então, nós vamos ver agora um poema, né? Um pequeno vídeo de um poema que justamente vai tratar sobre, né, essa imagem, né, que foi a descoberta do Brasil. Então, seguindo para vocês, daqui a pouquinho a gente retorna. Erro de português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Muito bem, então vocês perceberam aí o poema de Oswald de Andrade. Justamente ele faz uma crítica, né, que o Brasil, a maior parte das regiões do Brasil, ela é o quê? Quente, né? Um país tropical. Então, por isso os índios estavam seminus. E os portugueses, como eles estavam vestidos, o que aconteceu? Eles com certeza sentiam muito calor. Então, se fosse o Brasil, os portugueses chegaram, né, no Brasil embaixo de uma bruta chuva, como o poeta diz, né? Então, se fosse ao contrário, né, se os portugueses tivessem chegado ao Brasil em tempo de sol, né, os portugueses é que estariam nus, né, devido à alta temperatura. Então, ele faz essa crítica, né, em relação a esse choque cultural que houve, né, entre a descoberta do Brasil, as terras brasileiras e os índios. Isso, no caso, são os nativos daqui do Brasil, né? Então, muito bem, agora a gente vai seguir para o conceito, né, das figuras de pensamento. Vejam aí, olha, são caracterizadas por termos ou expressões empregadas em sentido figurado e atrelados ao campo do pensamento, ou das ideias. Então, essas figuras de pensamento, elas são diversas, né? São várias. Então, nós vamos começar aqui com a ironia. Aliás, com o quadro das figuras, os tipos, né, de figuras de pensamento. Então, por exemplo, nós temos aí, ó, são 9, né, começando pela ironia, depois nós temos a hipérbole, o eufemismo, a antítese, o paradoxo, a personificação e a apóstrofe. Começando pela ironia, né? O que significa a ironia? Ocorre quando se afirma ao contrário daquilo que realmente se quer afirmar. Geralmente, ela é empregada com a intenção de crítica social, né, de fazer uma crítica social, e necessita de um contexto para ser identificada. É claro que
No poema de Drummond, como a gente pode observar, ele fez uma ironia, né? Porque o clima do Brasil era quente, né? E os portugueses vieram de um clima mais frio, né? Então eles usavam mais roupas, né? Quando chegaram às terras brasileiras, os índios estavam nus. Então, ele quis fazer essa crítica, né? Através da ironia. Então, essa figura de linguagem, figura de pensamento, aliás, geralmente a gente usa uma frase, né, dizendo uma coisa, mas, na verdade, a gente quer dizer outra coisa. Então, ela tem esse sentido meio que... no sentido que você afirma algo, mas, na verdade, você não quer dizer aquilo, você quer dizer outra coisa. Então, vamos ver o exemplo. Ele correu tão rápido quanto uma tartaruga. Então, observe que a expressão tão rápido significa tem um sentido, né? Agora, quando você compara a tartaruga é um animal que anda devagar, não é verdade? Então, observe o contraste, o sentido contrário do que você está afirmando, quando ele diz tão rápido quanto uma tartaruga. Então, a gente observa que tem sentidos contrários, rápido e devagar. Então, nessa frase tem o quê? Uma ironia. A sopa estava uma delícia, fria e sem tempero. Então, observe que quando a frase afirma que a sopa estava deliciosa, ou seja, estava muito boa, no primeiro momento a gente pensa que realmente esse é o sentido que se quer dizer. Porém, quando você continua a frase fria e sem tempero, aí você observa que ela mostra um sentido contrário daquilo que você acabou de afirmar, daquilo que a frase acaba de afirmar. Delícia significa que estava saborosa, com bem tempero, né? Estava quentinha. Só que o restante da frase diz o contrário, fria e sem tempero. Ou seja, a ironia ela está a partir da segunda frase, porque justamente a partir da segunda frase, do segundo momento da fala, do texto, você vai observar que está contrariando o que está sendo afirmado no primeiro momento. Já a hipérbole, ela é caracterizada pelo exagero no enunciado. Então, esse exagero, inclusive, são expressões muito cotidianas que a gente utiliza, né? Como, por exemplo, na letra A, tenho milhões de tucumãs para descascar, aliás. Então, o tucumã é o fruto, né, da nossa região e ele não é tão fácil de descascar, né? E se você tem milhões, vai te causar aí os dedos vão ficar todos farelados, né? Então, ela está usando um exagero, milhões de tucumãs. Ninguém consegue descascar milhões de tucumãs. Você pode descascar uma certa quantidade, mas não milhões, né? Até porque vai demorar muito tempo. Então, a palavra milhões é que caracteriza o exagero. Ângelo chorou rios de lágrimas. Então, observe que uma pessoa pode chorar bastante, né? Porém, não é possível você encher um rio, né, com as suas lágrimas. Você pode até encher um potinho assim, bem pequenininho, mas não é possível. Então, quando a frase diz chorou rios de lágrimas, aí você percebe que há um exagero, algo extremamente exagerado, algo que é praticamente impossível de acontecer. E dentre outras frases que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, utilizando o exagero. Aí nós temos agora o eufemismo. Ele ocorre quando se utiliza a linguagem de modo a suavizar uma mensagem grosseira ou chocante, impactante, né? Então, por exemplo, quando alguém mente, né? Falta com a verdade. João faltou com a verdade para comigo. O que foi que o João fez? Ele mentiu, né? Faltar com a verdade é a mesma coisa que mentir. Então, como você quer suavizar a mensagem, você usa toda essa frase para dizer que ela mentiu.
Ou outro exemplo, subtrair os pertences dos outros, né? Aquela pessoa tem o mau hábito de subtrair os pertences dos outros, ou seja, roubar. Então, você não quer usar a palavra roubar, você quer usar uma frase mais suave, né? Que não seja tão grosseira, tão chocante, tão impactante. Então, esses são os dois exemplos, né? Quando eu digo, por exemplo, João partiu para outro... João virou uma estrelinha, né? Tipo assim. Então, quando você não quer dizer que a pessoa morreu, né? Ou então João partiu para o outro lado, né? Também é uma forma de eufemismo, né? De você tentar suavizar a morte, né? E nós temos também outra figura de pensamento chamada antítese. A antítese ela ocorre quando há o emprego de termos de sentido oposto e que possuem referentes diferentes. Então, a antítese é o quê? Palavras, né, que são empregadas com sentidos diferentes, sentidos opostos. Então, vamos ver os exemplos. Faça sol ou faça chuva, estarei no teatro. Ou faça sol ou faça chuva, estarei no trabalho. Ou faça sol ou faça chuva, estarei na escola. Então, observe que aí as duas palavras que têm sentido contrários é a palavra sol e chuva. Porque sol tem um significado, né, para a natureza e para nós. O sol, ele é uma estrela, né, que emana quentura, né, que ilumina o dia. E a chuva, ela molha, né, as florestas, as ruas, o local. Então, observe que na natureza elas são coisas diferentes, né? A luz e a escuridão estavam presentes em sua obra. Um detalhe importante, tá, pessoal, que eu esqueci de frisar para vocês. As duas palavras, elas têm que estar na mesma frase, tá? Elas têm que estar na sequência da mesma frase para dar esse sentido contrário a isso, sentido oposto, tá? Então, a luz e a escuridão estavam presentes em sua obra. Então, temos a palavra luz e escuridão. Então, observe que a palavra luz ela tem um sentido, né? Algo que é claro, visível, né? E a escuridão é aquilo que é escuro, você não consegue enxergar, né? Ou então o ambiente é escuro. Então, observe que eu tenho as duas palavras na mesma frase, dando esse contraste, essa oposição de sentidos, certo? Então, esses são os exemplos que a gente pode observar e dizer sobre a antítese. Essa figura de pensamento ela estará muito presente nos poemas, né? Os poetas, de uma forma geral, utilizam as figuras de pensamento, né? Utilizam ironia, utilizam a antítese, né? Então, a gente vai ver aqui um outro exemplo no poema de Gregório de Matos. A inconstância das coisas no mundo. Então, observem, olha, nasce o sol e não dura mais que um dia. Então, nós temos a palavra dia, né? Depois da luz se segue a noite escura. Observe que no primeiro verso do poema eu tenho a palavra dia e depois, na sequência, eu tenho a palavra noite. Então, logo aí eu tenho o contraste, eu tenho a antítese. Porque o dia é claro, a noite é escura. São duas fases do dia diferentes, né? Em tristes sombras morre a formosura, e em contínuas tristezas de alegria. Então, tristeza, alegria. Né? Tristeza tem um sentido, alegria quando você está feliz, tristeza quando você está amargurado, está entristecido. Não é? Porém, se acaba o sol, porque nascia. Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falta a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se a tristeza. Observe mais uma vez, alegria e tristeza. Começa o mundo
enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Então, esse é o poema de Gregório de Matos, em que ele usa perfeitamente a antítese, né, para dar esse sentido, esse efeito de sentido na construção do poema. E agora a gente vai ver uma outra figura de pensamento chamada paradoxo. Então, aqui, o paradoxo, ele às vezes ele confunde com uma antítese, mas a gente tem que observar que, além de ela trazer essa ideia, as ideias contrárias, né, ele também, o paradoxo, ele tem uma ideia de absurdo, ele traz uma ideia de algo absurdo, de algo que é impossível de acontecer na realidade. Então, observe que, na letra A, por exemplo, Marcelo dormia acordado no trabalho. Então, observe que a palavra dormir e acordar, né, acordado, tem sentidos opostos, né, sentidos contrários. Só que nós vamos ter o mesmo referente, que no caso é o Marcelo, é uma mesma pessoa. Está se referindo ao mesmo ser, ao Marcelo. É possível o Marcelo dormir e acordar ao mesmo tempo? Estar dormindo e acordado ao mesmo tempo? É uma coisa meio que impossível, né? Ou você dorme ou você acorda. Tá certo que em algum momento a gente fica meio que sonolento, né? Um estado de sonolência é possível a gente ficar. Mas a gente vai observar que está mais acordado que dormindo, né? Então, observe que há uma ideia de coisa absurda, que não é possível acontecer ao mesmo tempo. Você percebe que tem o sentido da ideia contrária, porque dormir tem um sentido e acordar tem outro, mas, como se referem à mesma pessoa, então é algo impossível de acontecer. O amor é ferida que dói e não se sente, né? Do poema de Camões. Como é que pode uma ferida doer e não sentir? É possível, né? Quando você tem um ferimento, vamos colocar aqui para uma ferida física, né? Porque esse amor, ao qual o Camões está se referindo, está falando do amor sentimento, né? Agora, se a gente transferir essa ferida para um corte no nosso corpo, por exemplo, né? A gente vai sentir que aquilo ali vai doer, né? Então, não é possível a gente dizer que a ferida dói e a gente não sente, é meio que impossível, né? Então, a gente observa que está aí as ideias contrárias, né? De doer e não sentir, porém, é algo meio que absurdo, né? A gente sentir e não sentir. Então, temos mais outros exemplos do paradoxo na literatura. Aqui, nós vamos ler esse texto, olhando para o sentido, né? Do absurdo das coisas. Por exemplo, os senhores poucos, os escravos muitos. Os senhores rompendo galas, os escravos despidos e nus. Então, observe que despidos e nus significa que não tem nada, né? A pessoa está despida, não tem roupas. Mas é claro que aqui o sentido que está sendo utilizado nesse texto, nós vamos notar que quando o escritor diz senhores rompendo galas, significa que estão muito bem vestidos, né? Exageradamente, né? Porque a palavra gala aí, ela vai estar mostrando esse sentido de uso, né, de roupas extravagantes, enquanto que os escravos não têm nada. Então, observe a ideia do absurdo que ocorre aí. Enquanto um se veste muito bem, extremamente bem, o outro não tem nada. Então, observe que o paradoxo está nesse sentido. Os senhores banqueteando, os escravos perecendo à fome. Banquete, né? A ideia do banquete. O que é a ideia do banquete? Comida, muita comida, fartura de comida, enquanto os escravos passam fome. Então, observe a ideia, né, de algo extremo, um absurdo
né? Enquanto os senhores têm muita comida, os escravos não têm nada, passam fome. Os senhores nadando em ouro e prata, os escravos carregando os ferros. A mesma ideia, extremamente o que é ricos, né? Porque o ouro e a prata significa riqueza. E os escravos carregando ferros, ou seja, trabalhando, né? no duro, né? Os senhores tratando-os como brutos, os escravos adorando-os e temendo-os como deuses. Que assim o escritor, né, coloca os escravos adorando os seus senhores como se eles fossem deuses. Então foge a questão da humanidade, né? O homem ser adorado como um deus. Os senhores em pé apontando para o açoite, como estátuas da soberba e da tirania. Os escravos prostrados com as mãos atadas atrás, como imagens valíssimas da servidão e os espetáculos de extrema miséria. Então, a própria palavra que encerra, né, esse texto, extrema miséria, ou seja, eles não tinham nada, enquanto os senhores tinham tudo, e em grande quantidade, em grande riqueza. Então, o paradoxo ele está sendo utilizado nesse texto dessa maneira, o sentido do absurdo que há entre a riqueza e a miséria. Temos também a personificação ou a prosopopeia, que é a figura de pensamento que ocorre quando o texto atribui características próprias dos seres humanos a elementos que não são humanos, como os vegetais, os animais, os objetos, porque eles são seres inanimados, né? E que, quando utilizamos, né, palavras que irão dar esse sentido de personificação, ou seja, ações de humanos em seres não humanos. Então, temos aí o exemplo. A floresta sussurrava segredos aos viajantes que remavam pelo rio. Então, observe que a palavra floresta e a palavra sussurrava, observe que a palavra sussurrar, ela está no sentido de que quem faz essa ação somos nós, humanos. A floresta não é capaz de fazer isso, porque ela é um ser inanimado. Logo, a palavra floresta está sendo, né, atribuída a ela uma característica humana. Logo, eu vou ter o que? A personificação. A personificação está onde? A floresta sussurrava. Na letra B, o Rio Negro parecia zangado. Suas águas revoltas rugiam como quem exige respeito. Então, observe aí, o Rio Negro, né, parecia zangado. Observe que a palavra Rio Negro é o ser inanimado e zangado é uma característica o quê? Do ser humano. O ser humano é que fica zangado, né? Então, a personificação ocorre aí, Rio Negro zangado. Aí continua, suas águas revoltas rugiam. Quem ruge, no caso, são os animais, né? O leão, mais especificamente, né? Mas a primeira é o Rio Negro parecia zangado. Na letra C, as árvores dançavam ao som do vento que atravessava a mata. Então, as árvores dançavam. É possível as árvores dançar? Não, no máximo elas se balançam, né, quando há vento forte, mas não dançar. Então, a personificação ocorre em árvores dançavam. Letra D. O sol observava por entre as copas, curioso para observar os pescadores. Então, o sol observava. O ato de observar, só quem pode fazer somos nós, né, os seres humanos. Então, a personificação ocorre em o sol observava. E também o sol curioso, né, a palavra curioso aí também, quem tem essa atitude de ser curioso somos nós, seres humanos. Então, a palavra curioso e a palavra observava, né, personifica o sol. Ou seja, o sol está sendo personificado com ações humanas de observar e de ser curioso. E a letra E, a chuva chegou de repente, chorando sobre as palafitas da comunidade ribeirinha.
A chuva chegou de repente, chorando. Observe que a chuva é um fenômeno da natureza, né? Só que a palavra chorando aí indica uma ação que somos nós que fazemos. Então, a personificação acontece a chuva chorando. Na letra F, a lua, refletida nas águas do rio, parecia sorrir, iluminando a noite dos caboclos. Então, a lua parecia sorrir. Quem é que sorri? Nós, seres humanos, temos essa capacidade, né? A lua, ela apenas ilumina, né? Então, a lua parecia sorrir. Então, essa é a personificação. E agora a gente vai ver um poema, né, que foi escrito pela poetisa Daniele Costa, que é a nossa professora aqui do CIMEAN. Ela escreveu esse poema, A Cidade Acorda. No título do poema, a gente já observa que tem uma personificação, né? Acordar, o ato de acordar, somos nós que temos essa ação, né? Então, a cidade é um ser inanimado. Então, no próprio título do poema, a gente já consegue enxergar a personificação, né, da palavra cidade. A cidade acorda, os pássaros cantam. A cidade acorda com o amanhecer de um novo olhar. Carros dançam e ônibus no recolher de sonhos dizem: a cidade acorda com o novo amanhecer. Então, os carros dançam também, é outra forma de personificação, né, porque os carros é um ser inanimado, ele não tem a possibilidade de dançar, quem faz essa ação somos nós apenas. Então, há também a personificação em carros dançam. Os ônibus no recolher de sonhos, né? Aqui também há uma personificação. O ônibus não pode recolher sonhos, só quem pode recolher somos nós. E então, há essas 3 passagens, né, da personificação nesse poema. E, por último, nós temos o apóstrofe, que ele ocorre quando há uma interrupção da frase para interpelar ou invocar. Então, observe que aqui vai haver uma frase, né? Uma frase em que você vai invocar ou interpelar, por exemplo, um silêncio, ou chamar a atenção de alguém, né? Como nesse exemplo, ó, turmas, silêncio. Então, observe aí que a palavra turmas é nessa palavra que ocorre o apóstrofe, para justamente chamar a atenção e o pedido do silêncio. Na letra B, nós vamos ter o Mar Português, que é um poema de Fernando Pessoa. Vejam aí, ó. Mar Português, ele está invocando, né? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então, ele está fazendo uma invocação aqui, ó mar salgado, não é porque ele está invocando, ele está exaltando o mar. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Ou seja, aqui a gente pode dizer as grandes navegações, né? Ou então os marinheiros que iam para navegar no mar, não é? E deixavam suas esposas, suas noivas, né? Para navegar em alto mar. Muito bem, então, a gente vai só fazer agora uma recapitulação das figuras de pensamento. Nós estudamos sobre a ironia, a hipérbole, o eufemismo, a antítese, o paradoxo, a personificação e o apóstrofe. E nós temos alguns exemplos, né? Na letra A nós temos: claro que é fácil atravessar o rio em uma canoa velha dessas. Só precisa rezar bastante para não afundar, que eu tenho uma ironia, né? Porque no início a gente acha que realmente vai ser fácil atravessar um rio, né? Numa canoa velha, que com certeza essa canoa estava furada, né? Aí ele só precisa rezar bastante para não afundar. Então, há a presença da ironia. Letra B, o vento parecia cantar uma melodia triste. Aqui nós temos uma personificação, porque o vento não canta. Letra C, choveu tanto que parecia que o céu inteiro ia cair, tinha caído sobre a floresta.
Aqui no caso é uma hipérbole, né? Exagero. Letra D. No silêncio da noite, o rugido das águas trazia medo e calma ao mesmo tempo. Então, aqui a gente vai ter o silêncio da noite, o rugido das águas trazia medo e calma ao mesmo tempo. Medo e calma, né? Então, aqui é a antítese. Na letra E, o rio parecia chamar os pescadores. Aqui a gente tem uma personificação. Muito bem, então essa foi a nossa aula sobre, né, as figuras de pensamento. Então, terminamos nossa aula e até uma próxima oportunidade.